Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu tô aqui com um convidado super especial, Igor Finger. Ele é psicólogo, doutor em psicologia e gremista também. Sim, Ei, infelizmente. Igor. Ou felizmente. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Estou muito feliz de te receber aqui. É uma realização para mim, pessoal e profissional, ter você aqui hoje. Igor é um psicólogo do qual eu tenho uma imensa admiração pelo trabalho dele, pelo conhecimento dele, pela didática dele, pela eficiência dele, pelo manejo, enfim. Poxa, Sou fã mesmo, de fato, do seu trabalho. É um prazer para mim ter você aqui. Hoje a gente vai conversar um pouco de uma forma bem espontânea mesmo. A gente não planejou nada com antecedência. Eu só pensei num norte, assim, de coisas que eu realmente gostaria de perguntar e que eu gostaria muito de ver o Igor falando sobre isso, né? Vai ser um prazer, assim, a gente poder falar um pouco sobre isso, falar sobre um modelo de saúde mental que a gente tem uma perspectiva comum de trabalho. E a gente pensou em ter uma conversa em torno de um assunto relacionado a evitação de sofrimento, evitação experiencial, tentativas de controle emocional. Tenho algumas coisas assim um pouquinho polêmicas também para perguntar para ele sobre isso, para talvez falar um pouquinho também sobre isso. E é isso, vamos lá. Igor, seja bem-vindo, se apresenta pra gente, pro nosso público, tá? E fica à vontade também, se quiser fazer algum comentário, se quiser perguntar alguma coisa, se quiser iniciar, ou eu posso iniciar também. Fica bem à vontade. em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar por aqui. É a primeira vez que, preciso dizer para ti, para saberes disso, é a primeira vez que eu sou convidado por um podcast que eu não sou o cara que está fazendo o podcast. Então, para mim é uma honra poder estar aqui como convidado. Adorei saber. E espero poder honrar esse convite com a melhor conversa que nós podemos ter e poder ajudar várias outras pessoas, né? Não tenho nenhuma dúvida disso. Vai ser Demais. excelente. Ótimo. Igor, você quer falar um pouquinho sobre o seu trabalho inicialmente? O que você tem feito atualmente? Como é que você tem ajudado as pessoas atualmente? Qual é o foco do seu trabalho? Claro, com certeza. Eu sou psicólogo clínico e então meu foco é realmente receber pessoas que têm um problema específico, que não estão conseguindo resolver os seus problemas sozinhas e que daí vão ao encontro de um psicólogo para que essa pessoa com técnica, com intervenções, com direcionamento consiga ajudá-la a resolver os problemas. E especificamente eu me direciono hoje a dois grupos de problemas principais, né? Pessoas que sofrem intensamente, que é uma área da minha atuação, pessoas que seria sofrimento intenso? É que chegar num nível tal de sofrimento que pensar em continuar vivendo é muito difícil. Sim. Então, por isso essa ideia de sofrimento intenso. Mas eu também atendo pessoas que não estão nesse quadro, mas que há anos, ou quem sabe há décadas, não vivem a vida que gostaria de viver por causa do sofrimento. Então, acabo focando a minha atenção em ajudar as pessoas a meio que se desengancharem, desprenderem do sofrimento, para enfim conseguirem chegar na vida que querem viver. Então, como psicólogo clínico, eu foco em ajudar as pessoas nesses dois eixos, assim, né? Sim. E aí é claro que eu sou muito suspeita para dizer isso, né? Mas seu trabalho, nosso trabalho, assim, é de fato algo muito admirável, porque é muito nobre a gente trabalhar acolhendo o sofrimento humano, né? A gente ajudar pessoas a passarem por momentos, assim, talvez os mais difíceis, né, assim, de suas vidas. Então, é um trabalho muito nobre, eu gosto muito, sou muito honrada por poder exercer também essa prática, por ter colegas como você, que fazem isso também de forma muito nobre. E, além disso, assim, da gente poder falar aqui sobre isso e de ajudar pessoas também, mesmo que não seja diretamente como terapeutas delas, né? Ótimo. Igor, para a gente começar, né, assim, para esquentar nossos motores aqui na conversa, eu queria começar com um assunto que
é bem comum, assim, bem corrente. Na internet a gente vê bastante, muitas falas sobre isso, a gente vê, de fato, isso sendo, digamos assim, pregado como algo que deve ser buscado, que é relacionado a controle emocional. O que eu quero dizer com isso, né? Eu escuto muito, por exemplo, até de pessoas que estão ocupando um lugar de oferecer um trabalho, de oferecer um serviço para ajudar outras pessoas, falas do tipo: você precisa aprender a controlar suas emoções, você precisa aprender a dominar suas emoções, você precisa, de fato, utilizar todo o poder da sua mente para que você consiga controlar suas emoções. Só assim você vai conseguir ter disciplina, você vai conseguir enriquecer. Então, de fato, uma perspectiva de utilização, por exemplo, da mente, da consciência, para um absoluto controle das emoções. E aí eu queria que você me falasse um pouco sua perspectiva sobre isso. Qual é o seu entendimento sobre isso? Como que você trabalha nesse sentido? Boa, claro. Acho que primeiro ponto, né, a palavra controlar, acho que foi uma tentativa de explicar às pessoas o que pode ser feito com as emoções, mas é uma tentativa um pouco falha, né, porque nós não conseguimos ter controle das emoções. As emoções, elas são tão primárias, tão primitivas. Outras espécies tem autores que defendem que outras, que não só animais, que até árvores, plantas, vegetais teriam emoções, no sentido de que emoção é uma resposta a um estímulo que aconteceu, que seja o sol, né? A planta quer ter mais contato com o sol, então muito provavelmente a resposta de ter mais contato com o sol é uma resposta emocional. Enfim, tem essa fundamentação. Mas voltando aqui para nós, a ideia de controle, ela é um pouco equivocada, porque nós nunca vamos conseguir ter, vamos dizer, controle com controle fica ruim de descrever, mas nós não vamos conseguir abraçar tudo que define uma emoção, né? Eu prefiro fazer uma comparação de emoção com um cavalo, em que nós temos que, para pegar um cavalo silvestre, um cavalo, enfim, que nasceu há pouco, que nós queremos cavalgar num cavalo, nós temos que domar o cavalo. Existe o termo domar, né? Não é nem domesticar, não é nada disso, é domar. Então, eu gosto muito da ideia de que nós temos que domar as emoções. Porque quando nós nascemos, e dá pra ver isso em criança, eu tenho 2 filhos, tenho um filho de 7 anos, uma filha de 7 anos e um filho de 3 anos. Então dá pra ver nitidamente neles o quanto as emoções, elas existem para responder àquilo que está acontecendo no momento presente. Só que nós, com a nossa tecnologia cerebral, enfim, fantástica, nós conseguimos tentar controlar as emoções a fim de ter objetivos mais a longo prazo. Isso é ótimo, show, uhul. Só que na idade deles, eles não conseguem isso, não tem preparação neurológica para isso. E dá para ver nitidamente esse ponto, quanto as emoções em nós são semelhantes a esse cavalo que nasceu e que um dia vão cavalgar nele, só que ele ainda não é cavalgável. Então precisa ser domado. Então eu gosto muito dessa expressão, essa ideia de que nós precisamos aprender a domar as emoções, não controlar as emoções. Respeitando as emoções, como se respeita um cavalo. E só para deixar bem claro, eu não tenho cavalos, nem sei como domar, mas eu vejo e admiro pessoas que têm cavalos, que têm... Nitidamente dá para ver que um domador de cavalos tem uma relação íntima com o cavalo. Ou com a égua, ou com um pônei, enfim, mas tem uma relação íntima com aquele animal. E esse tipo de relação que vai nos ajudar com as nossas emoções. Uma relação íntima com as nossas emoções que consiga respeitá-las. Entender que as emoções nada mais são do que um alarme, um alerta de que alguma coisa aconteceu no ambiente. E que nós temos que responder essa alguma coisa. Só que assim como um cavalo que pode estar meio agitado, você vai lá, tipo, tá calma, tá tudo bem, né? Eu tô aqui. Você pode fazer o mesmo com uma emoção, né? Então eu gosto muito dessa ideia de domar.
tecnicamente, assim, se eu estivesse conversando contigo como psicóloga, nós íamos usar a expressão regular a emoção. Mas eu acho que é um pouco difícil para quem talvez vá ouvir esse nosso podcast ou vai assistir esse nosso podcast, entender a ideia de regular. Então eu gosto mais dessa versão de sintonizar ou de domar uma emoção. Porque, na verdade, é isso que nós fazemos com as emoções. Não é? Tem algo que eu costumo falar sobre isso. Eu até estava falando numa live essa semana no Instagram da Cole, em que eu estava pensando sobre justamente essa ideia de controle emocional. E justamente assim, para o público leigo que não tem um conhecimento técnico sobre como é que funcionam nossas emoções, como é que esse sisteminha funciona, quando a gente pensa, por exemplo, em uma proposta de controle emocional, de você definitivamente ter um domínio das suas emoções como um todo, que isso acaba gerando a ideia de que a gente poderia, por exemplo, querer decidir quando uma emoção deve ser ativada a partir da nossa consciência. Como se a nossa consciência ela fosse suficiente para dar conta, sabe, dos fenômenos como um todo, na nossa interação ali com o ambiente, com o mundo. Como se a nossa consciência ela fosse conseguir dar conta de decidir: agora eu devo sentir raiva, agora eu devo me entristecer ou não, agora eu quero ficar feliz. E aí com certeza a gente não ia querer se entristecer e nem sentir raiva, talvez, né? Então a gente ia querer sempre: agora eu quero ficar alegre, né? Agora eu quero ficar mais calmo, enfim. E quando a gente pensa nisso que você está trazendo sobre domar as emoções, eu acho que nisso vem justamente embutido um entendimento de que existe ali um sistema que vai, digamos assim, ativar essas emoções quando elas forem necessárias, que vai talvez regular o seu corpo nesse sentido, sintonizá-lo nesse sentido quando aquilo for necessário. Como a gente pensa também assim, as nossas emoções, elas têm funções, né? Não é à toa, eu sempre falo essa expressão assim, não é à toa que dá na gente esse negócio de sentir coisas. Então, assim, tem uma função a gente sentir raiva, tem uma função a gente se entristecer, a gente sentir nojo de alguma coisa. Isso não acontece à toa. E se a gente tenta eliminar isso de todas as experiências, a gente compromete a nossa sobrevivência, né, inclusive. Então, como é importante a gente ter essa consciência, até para que a gente não entre numa briga com emoções, principalmente emoções difíceis, né? Como se fosse possível que a gente tivesse um controle absoluto delas. O que você pensa sobre isso, Igor? Fantástico. Eu gosto muito dessa ideia das funções das emoções, porque é verdade, se nós formos ver... Vou falar um pouquinho de Darwin aqui, né? Enfim, seleção natural. Nossa, de onde é que eu tirei isso, né? Mas vamos lá. Adoro. Né? As espécies, elas evoluíram porque elas se adaptaram ao ambiente. Então, aquelas que não se adaptaram ao ambiente deixaram de existir, e aquelas que se adaptaram ao ambiente permaneceram, se reproduziram, e daí levaram, enfim, os genes para novos animais, enfim, novas gerações, e assim foi progredindo até chegarmos onde nós estamos. Então a emoção não surgiu de nós, não vem de nós. Então, se nós formos pensar que as emoções vêm na evolução das espécies, num cérebro muito menor, muito mais, com menos funções, vamos dizer assim, né? Nós precisamos, antes de tentar não sentir tristeza, não sentir medo, não sentir raiva, precisamos observar que tristeza, raiva, medo, nojo, poxa, tem uma função, tem um motivo delas existirem ali. E tem mesmo. Se nós formos ver, olha pra mim, eu não tenho garra, não tenho veneno, não tenho... Talvez às vezes na língua sai um pouquinho de veneno, sabe? Pequeno detalhe às vezes. Mas não tem nada que como espécie poderia fazer com que eu sobrevivesse numa selva, entende? Exato. Nada. Então faz sentido que nós temos
tenhamos mais emoções desagradáveis de ser sentidas do que agradáveis. Porque quando está desagradável, eu preciso agir para me tornar agradável de novo. Então, se eu estou ali no bem bom, no meio da selva, e daí vem um animal selvagem para vir me pegar, eu preciso sentir medo e ter toda a reação fisiológica de medo para sair correndo. Daí vai dizer, tá, mas Igor, hoje eu não moro mais na selva, né? Não tem leões aqui na minha cidade. E aí que tá o ponto, de fato não Aqui tem. em Salvador tem. Tem. Brincando. Imagina. Mas enfim, eu entendo que não tenha mais a mesma expressão ambiental, vamos dizer assim. Então, daria para nós não sentirmos? Não tem como nós não sentirmos, porque nós somos a mesma espécie que estava lá nas pedras, entende? Não somos homo sapiens sapiens sapiens, que talvez na evolução da espécie não vai precisar de tantas emoções desagradáveis se um dia chegar. Mas esse é o nosso arquivo atual. O que nós precisamos fazer com isso? Poder aproveitar o melhor possível que tristeza, raiva, nojo, medo, culpa, vergonha possa nos fazer. Porque é uma lógica matemática. Assim, se nós temos muito mais emoções desagradáveis de sentir do que agradável, tem que ter um sentido. Não é porque, nossa, eu tenho que não sentir as emoções desagradáveis. Não. Cara, tem 10 desagradáveis e umas 3, 4 agradáveis. Porque para a nossa espécie é melhor que nós tenhamos realmente emoções desagradáveis para nos protegermos. Então, acredito muito na força, no poder de nós compreendermos as funções das emoções enquanto elas estão acontecendo. Só que o grande problema das emoções nem são as emoções. Nós não nos damos conta muitas vezes. Acreditamos que o problema é sentir raiva, tristeza, medo, nojo, culpa. Não quero sentir ansiedade, então eu vou evitar falar em público. Eu não quero sentir essa tristeza, então eu vou me recolher no quarto, porque daí eu vou melhorar a tristeza. Só que o grande problema das emoções, para a ampla maioria das pessoas, exceto essas que sofrem intensamente, que daí é um arquivo à parte, de repente nós podemos falar logo mais adiante sobre isso, mas exceto as pessoas que sofrem intensamente, ou seja, uma minoria sofre intensamente, a grande maioria dos bilhões de pessoas que estão no mundo, o problema não é necessariamente a emoção, e sim o pensamento, é a cognição. Porque, por exemplo, enquanto tu tá me ouvindo aqui agora, falando comigo, as chances de você já estar pensando na próxima pergunta que eu vou fazer para mim. E desses microsegundos à frente é que muitas vezes pode fazer nós sentirmos uma emoção desagradável e ficarmos presos a essa emoção desagradável. Sendo que tá tudo bem, eu tô aqui na tua frente, sabe? Aquela coisa assim, foca no momento presente, no aqui e agora. Então, o ponto é que eu quero muito estimular as pessoas que estão nos assistindo é, ao invés de tentar não sentir emoções ou controlar as emoções, acho que vai ajudar muito se nós conseguirmos notar o que está acontecendo no momento presente, nos desprendermos dos pensamentos. Porque ao estar no momento presente, a chance são de que a emoção ela vai já, de quebra, diminuir a intensidade. E vai fazer muito mais sentido com o que está acontecendo. Faz sentido que eu esteja ansioso aqui falando contigo? Meu primeiro podcast no estúdio. Como é que eu não vou estar ansioso? Agora, a intensidade da ansiedade pode estar maior ou menor, muito por causa da prisão que a gente está com o nosso pensamento. Então, não é não sentir, mas só se desprender do pensamento já vai ajudar que a gente sinta aquela emoção do tipo, tá, estou ansioso, mas tá tudo bem, vamos seguir adiante. Perfeito, Igor. Adorei isso que você disse. Quando você fala, por exemplo, sobre a gente se conectar com o momento presente, da gente estar aqui, né? Se desprender dos pensamentos e tentar, de fato, se conectar com o momento presente. Como é que a gente poderia, por exemplo, dizer para as pessoas, orientar as pessoas a se conectar com o momento presente? Como que seria, digamos assim, formas, por onde começar, talvez, né? Assim, meio que o que é isso de se conectar com o momento presente? Assim, tipo, como é que faz? Para onde é que vai? O que você falaria? Eu proponho que se treine, é um treino. É só treino. Não é muito mais que treino. Que se treine ficar atento ou focar a atenção naquilo que é captado pelos sentidos. Então, o que você está ouvindo agora? O que você está vendo agora? O que você está sentindo no cheiro ou no gosto agora? O que você está tocando agora? Muitas vezes o nosso sofrimento envolve, sei lá,
Eu estou muito ansioso para apresentar um trabalho que o trabalho não está acontecendo agora. Estou lá em casa, na frente do computador, preparando o PowerPoint para apresentar o trabalho. E estou extremamente ansioso, mas o trabalho não aconteceu ainda. Então, a forma de trabalhar com isso seria... Onde é que eu estou? Estou em casa, estou na frente do computador, a apresentação não está acontecendo ainda. Ah, mas vai ser uma apresentação horrível, mas não foi ainda, volta. Quanto mais nós conseguimos estar no momento presente, é treinar essa habilidade de notar o que realmente está captando pelos sentidos. Porque os sentidos, tipo, eu peguei isso aqui agora, né? Peguei. Isso aqui eu tô sentindo agora. Se eu largar, eu já não tô mais pegando. Já é passado. Eu posso me lembrar da sensação de que é pegar. Ou eu posso imaginar como é pegar de novo, mas eu não estou pegando. Então, uma boa forma de treinar esse momento presente é realmente estar atento aos sentidos. Só sentidos. Ele já nos ajuda pra caramba. E a respiração, que é o outro ponto. Tem os sentidos e eu acrescentaria a respiração. A gente não se dá conta, mas a respiração ela sempre vai ser presente. Nós não paramos de respirar. Perfeito. Eu acho super interessante essa proposta de começar pelos sentidos, porque quando a gente pensa da gente, por exemplo, se desprender dos pensamentos, e aí a gente começa, então, deixa eu lembrar aqui do que o Igor e a Rafa falaram, para eu me desprender dos meus pensamentos e me conectar com o momento presente. Então ainda não chegou esse momento, eu estou ansiosa. E a gente começa a se perder nos próprios pensamentos também, e a gente acaba talvez não sendo eficaz em ter o efeito de conexão com o momento presente que a gente pode estar buscando. Então, quando a gente pensa, né, nessa sua proposta da gente começar pelos sentidos, isso é uma forma super interessante, de fato, da gente não ficar ali dando voltas, né, nos pensamentos. Eu gosto muito, porque ela é prática, né? Se tu for ver. Tu consegue usar isso em qualquer lugar, em qualquer momento. Não precisa ter coisas muito sofisticadas. Existem treinos mais sofisticados, mas para começar, como você falou, por onde é que a gente pode começar? Pelos sentidos e a respiração. Já é sucesso. E sobre a respiração, Igor, assim, o que você recomendaria, por exemplo? Como é que a gente poderia se utilizar da respiração para nos conectar com o momento presente? Basicamente, pensando assim, por onde começar? Com apenas uma respiração longa. Então é realmente isso, tipo, tu pode estar emaranhado com um monte de pensamentos, com sofrimentos, com emoções. Tem um passo anterior que chamamos sabe quando você vai pra academia, tem que fazer um aquecimento, vamos dizer assim, né? Aquecimento. Eu falo alongamento que meu irmão é personal trainer, eu sempre brinco com ele de alongamento, ele fica de cara comigo, porque não é alongamento, é aquecimento. Mas enfim, daí eu tava lembrando de alongamento, mas tu faz um aquecimento antes de efetivamente começar o treino, então existe um aquecimento antes de fazer isso que me pergunta da respiração, que é dar-se conta. Não tem como a gente respirar sem se dar conta. Então, pode ser, se é muito difícil para nós nos darmos conta de notar a respiração, colocar um alarme, treinar realmente, 3 horas da tarde vou tocar um alarme, quando tocar o alarme eu vou fazer uma respiração. Ou se talvez você não precise do alarme, porque você consegue se dar conta através da emoção que tu tá sentindo. Tô muito ativada, tô com muito medo, tô com muita raiva, tô com muita tristeza. Quando notar que tá assim, já é um gatilho, vamos dizer assim, um indicativo de que, opa, eu tenho que focar no que o Igor vai dizer. Então, acho que esse aquecimento seria dar-se conta. Não tem como fazer o que eu vou te responder sem se dar conta, né? Mas o segundo passo do exercício é realmente fazer uma respiração longa. Ou seja, Perfeito. E por que isso é útil, Igor? Assim, quando a gente pensa, né, em respiração, às vezes pode parecer algo tão simples. Por que isso é útil para nos ajudar? lembrando que nós sempre perguntar útil, nós sempre perguntar útil pra quê, né? Então, útil pra domar a emoção que eu tô sentindo naquele momento. Então, ela é útil por 2 motivos. Primeiro, bem biológico, existe uma maior oxigenação, existe mais oxigênio, e o que muitas vezes acontece na maioria das emoções que nós sentimos é um gasto energético muito grande. Então, isso, digamos, nos estimula a poder
estar um pouco mais, com mais energia para a partir daí fazer o que nós vamos fazer. Mas o segundo ponto, porque a respiração, por ela realmente ser esse ponto que está sempre presente. Está sempre presente. Ela é um ponto de encontro. Antes de existirem os celulares e a gente ia para uma festa e não tinha como falar com WhatsApp com alguém, tipo, bastante tempo atrás já, né? Mas, enfim, como é que se falava? Se falava, olha, se a gente se perder, a gente se encontra na frente do bar, a gente se encontra na frente daquela luminária, se encontra lá. Tinha um ponto de encontro, caso nós nos perdêssemos. Então a gente sabia, tá, me separei do meu amigo e minha amiga, tá, eu vou pra lá e espero que em algum momento ela vai ou ele vai lá. Era assim que funcionava. E essa respiração é esse ponto de encontro. Ela é simples, vai com a gente onde for, e se eu me sentir perdido, foca na respiração pra gente poder, a partir daí, quase como zetar, tá, agora a partir daqui, o que eu vou fazer com a minha emoção. Que bacana, bonito isso, Igor. Pois é, assim, é interessante você pensar que você trouxe sobre essa possibilidade, né, assim, vamos chamar de inteligência emocional, né, assim, isso que você falou sobre domar as emoções. E um dos recursos que você identifica, né, que é super interessante para que a gente consiga se relacionar melhor, né, com esse sistema, é exercer esse contato com o momento presente. Ainda sobre isso, né, da gente lidar com emoções difíceis, às vezes tentando controlá-las a ferro e fogo, às vezes tentando, de fato, não sentir aquilo que a gente está sentindo. Eu percebo que isso faz com que a gente acabe aumentando o sofrimento. E não só aumentando o sofrimento em si, né? Porque a gente pensa em sofrimento, isso é uma coisa meio subjetiva, assim. Mas, às vezes, os problemas práticos que a gente tem na vida, nas relações, com o nosso corpo, com o nosso trabalho, com a nossa casa, por a gente estar numa briga com o sofrimento, tentando não sentir, sabe? E aí, tecnicamente, assim, a gente tem alguns conceitos que explicam um pouco esse mecanismo, né? E a gente chama isso de evitação experiencial também. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, e também de talvez trazer alguns exemplos que você percebe na sua prática clínica, de como essa briga com o sofrimento, ela tanto não é eficaz quanto ela pode ser prejudicial. Fantástico. Vou começar pela última, pelo final, depois eu falo da evitação ou esquiva experiencial. Mas porque parece que quando a gente tenta diminuir o sofrimento, ele aumenta, né? Eu tenho ansiedade e daí eu vou lá e como, ou vou lá e bebo, ou vou lá e não vou falar com a pessoa que eu queria falar, ou não vou prestar o trabalho, enfim, ou não viajo. E a ansiedade dá uma diminuída, mas ela volta depois. Por que parece que ela aumenta? A explicação está no nosso dia a dia. É muito simples. Porque nós damos audiência para a ansiedade, assim. É uma questão de Ibope. Você gosta dos programas sei lá, os programas dominicais que dá nos grandes canais de televisão? Você gosta? Eu, particularmente, não posso mentir aqui. Não, eu também não gosto. Eu não gosto de ver TV, então... Sim. Não. Eu também não gosto, mas tu concorda que se eles estão lá é porque tem muita gente no Brasil que vê? Isso, muita. Então tu pode falar, nossa, é um programa ruim, não acrescenta em nada, não é... Inclusive, eu me sinto um ET por não gostar, porque geralmente todo mundo gosta e comenta e assiste, ou não gosta, mas assiste. Exato. Mas justamente isso. Tem muitas pessoas que falam, esse programa não acrescenta nada. Mas tá vendo. Tá vendo isso. Então, a televisão funciona assim, cara, tu tá vendo. Então, significa que eu posso comercializar o tempo com uma empresa daquilo que tu tá vendo e eu vou monetizar, vou ganhar dinheiro com isso, a empresa de televisão. Então, por que eu vou mudar de programa se as pessoas estão vendo? Deixa o programa ali. Quem sabe vamos aumentar o tempo do programa. Não, continua exatamente assim como o programa, porque as pessoas estão dando audiência.
E o nosso cérebro funciona exatamente igual. Não importa se você gosta ou não da ansiedade, do medo, da raiva, do nojo. Se você dá audiência para o medo, para a raiva, para o nojo, o cérebro entende que você precisa ter mais, porque você está se engajando, você está se envolvendo com aquilo. Então o cérebro entende, não importa se é bom ou ruim, é importante, porque tu está vendo. Sim. Como é que a gente vê, como é que a gente dá audiência para a ansiedade? Muito simples. Quando eu sinto ansiedade e eu vou lá e faço algo para não sentir a ansiedade, ou seja, estou comendo para diminuir a ansiedade, vou fumar para diminuir a ansiedade, vou desmarcar o compromisso porque eu tenho ansiedade, daí eu não quero ir naquele compromisso porque eu estou muito ansioso ou ansiosa. Quando você faz isso, o cérebro identifica assim, o que aconteceu com a ansiedade? Diminuiu? Ah, então funcionou. A lógica é como, vou fazer uma outra metáfora, é como a gente está com dor de cabeça. Normalmente quando nós estamos com dor de cabeça, a maioria das pessoas tomam um remédio, não é? E quando tá com dor de cabeça, toma, sei lá, um paracetamol, imagino. Nem sei se pode falar remédios aqui, mas estou já falando, né? Paracetamol. Mas para algumas pessoas não funciona paracetamol. Sim. Tem que tomar um outro remédio, talvez mais forte ou diferente. Essa pessoa que não funciona, vai continuar tomando paracetamol? Se não funciona para ela? Não, né? Ela vai tomar o que funciona, que sei lá, dipirona. Não, dipirona funciona pra mim. Tá. Então tá, ela teve dor de cabeça, tomou dipirona, resolveu. O que vai acontecer quando ela voltar a ter dor de cabeça no futuro? Ela vai voltar a tomar dipirona porque funcionou pra aliviar a dor de cabeça. Então, com medo, com raiva, com tristeza, com nojo, com angústia, é a mesma coisa. Se eu tenho ansiedade de falar em público e eu decido, não vou falar em público, e alivia a ansiedade, o cérebro entende que funciona não falar em público, aliviou a ansiedade. Check. Na próxima vez, não fala em público, mas vai ter ansiedade de novo. Então, acaba que eu começo a diminuir as minhas experiências de vida para lidar com as emoções, porque eu estou dando mais atenção às emoções, o cérebro entende que está dando atenção, está valorizando isso, só que a sua vida vai diminuindo. Então, é uma questão de audiência, de ibope, vamos dizer assim, de programa. Se você não quer mais que a emoção seja um problema na sua vida, em resumo, o que nós precisamos é parar de dar ibope, parar de dar audiência para aquela emoção, que daí ela vai diminuir a presença. Daí a segunda parte da pergunta, da resposta, meio longa, mas enfim, tinha a ver com a evitação experiencial ou esquiva experiencial. O que é isso, né? Se porventura você pega esse café e você vira na sua roupa, o que você vai fazer quando possível? Você vai ficar com essa roupa manchada de café o dia todo? Ou você vai fazer o quê? É uma pergunta mesmo, Rafa. Você virou um café na sua roupa, o que você vai fazer? Eu vou tentar trocar. Trocar, perfeito. Então você vai ficar um pouco angustiada quando, né, tipo, tá ali manchada. Se for aqui no meio do podcast, vamos tentar não mostrar muito, ou vamos fazer uma pausa, você vai lá, troca a roupa e volta para não ficar manchando. Mas se resolve quando você trocou de roupa. Já não tem mais roupa manchada. Não tem mais contato com aquela mancha. Então, a esquiva fora de nós funciona, né? Sei lá, eu tenho um assaltante próximo de mim e eu vou para um lugar seguro, e daí o assaltante não tem contato comigo, funciona, o assaltante está fora de mim, digamos assim, né? Roupa, assaltantes, qualquer coisa que esteja fora de mim, a esquiva funciona. Evitar algo funciona. Então é fácil para o nosso cérebro entender que eu posso fazer o mesmo com aquilo que é dentro de nós. Se funciona tão bem com fora, será que não vai funcionar para dentro? Tipo, evitar a emoção, evitar o pensamento, evitar a memória, evitar a sensação. E a gente acaba realmente fazendo isso. E funciona. Se eu estou ansioso, eu vou lá e como e diminuo a ansiedade na hora, funcionou. Eu não tive contato com a ansiedade, funcionou. A ideia do cérebro, check, funcionou a evitação. Só que como eu vou viver de novo uma situação ansiogênica, ou de medo, ou de raiva, vai acontecer de novo em algum momento. O cérebro vai te indicar a comer, beber, fumar, fazer o que for. E o ponto é que nós vamos nos tornar especialistas em evitar o sofrimento. Só que diferente da sua roupa, que você pode, sei lá, trocar, lavar, não vai mais ter contato com aquela mancha. Ou se ficou manchado, o que você vai fazer? Vou comprar uma outra. Ficou manchada, não vou usar mais. Você pode comprar uma outra roupa. A gente não consegue fazer o mesmo com as nossas emoções. A gente não consegue não ter mais ansiedade, ou não ter mais medo, mais raiva.
Só que, infelizmente, a gente, ao invés de desistir da evitação experiencial, evitar a experiência do medo, da raiva, da tristeza, a gente acaba tentando fazer mais. Não, deve ser só uma questão de dosagem. Se eu evitar mais, talvez eu não sinta tanto medo. Se eu evitar mais, talvez eu não sinta tanta raiva. Só que não vai adiantar. Se você tentar evitar mais, daqui a pouco você não vai sair de casa. Daqui a pouco você não vai ter relações. Daqui a pouco você não vai pegar um avião. Daqui a pouco você está muito acima do seu peso porque está comendo coisas que você sabe que não gostaria de comer, mas que ajuda para diminuir a tensão, raiva, medo, nojo. Perfeito. Você trouxe, Igor, um ponto que eu achei super interessante para a gente pensar por que acontece isso, né? Da gente tentar evitar emoções difíceis, da gente tentar evitar entrar em contato, sentir isso, que foi esse raciocínio de que para aquilo que é externo, por exemplo, um ladrão que teoricamente, né, enfim, pode me assaltar, se eu não entro em contato com ele, se eu me afasto dele, é a melhor coisa que eu posso fazer de fato para eu me manter bem. Não é exatamente assim que funciona quando a gente pensa naquilo que é interno. E eu fiquei pensando aqui que acho que para além desse raciocínio tem algumas outras coisas, como por exemplo, ideias muito presentes que a gente tem na cultura. Acredito que aqui no Ocidente isso é uma marca importante, não sei como é que é fora daqui, né? Mas enfim, penso que talvez aqui isso seja algo mais demarcado, talvez, em relação à forma como a gente lida com sofrimento, morte, emoções. E como que, em geral, na cultura, a gente se acostumou a ter raciocínios do tipo: cara, se tá me fazendo mal, então não é certo. Então, por exemplo, eu entro numa relação e aí de repente a gente começa a ter alguns conflitos, a gente começa a ter alguns problemas e obviamente isso vai despertar emoções difíceis e sofrimento. E a gente pode escutar: se tá te fazendo sofrer, então isso não é certo, então não é pra você, então você não deve continuar nessa direção. Ou, por exemplo, você faz uma escolha profissional e aí você começa a ter dificuldades, você começa a precisar talvez estudar muito, ou você precisa se dedicar muito, isso começa a trazer uma ansiedade, isso começa a perturbar seu sono, e você pode pensar: isso não tá me fazendo bem, então talvez é melhor fazer alguma outra escolha. Porque é muito corrente essa ideia, né, de que se algo tá causando um desconforto, então aquilo não é correto, então isso precisa ser evitado, você precisa repensar suas escolhas, talvez, porque o correto é aquilo que te faz bem. Uma boa relação é uma relação que te deixa feliz o tempo todo. Uma boa escolha profissional é aquela em que você fica pleno e realizado o tempo todo. E como que isso acaba, talvez, fomentando um pouco mais ou acaba dificultando um pouco mais com que a gente se encoraje a lidar com emoções difíceis de uma outra forma que não evitação. O que você acha disso? Faz algum sentido pra você? Faz sim, faz. Quando fala de desconforto, me faz pensar assim que o objetivo do desconforto é ser ruim. O objetivo do desconforto não é ser confortável. É ser muito ruim, é ser dolorido, é quase ser um berro interno. Senão não seria desconforto. E o desconforto existe para que nós hajamos rapidamente. Vamos lembrar, as emoções vêm das outras espécies também, ou seja, né, não é só dos seres humanos. Vamos lembrar que a nossa espécie é muito antiga no sentido de que, muito antes de ter prédios, telefones ou o que for, era lá nas cavernas, enfim, né? Convivendo com outros homos, que não só os sapiens, mas o que fez nós sermos essa espécie dominante, muito provavelmente foi o desconforto. O medo, o receio, a angústia, fez nós nos aglomerarmos em grupos, em família, em comunidades, fez buscar ferramentas, fez, enfim, desenvolver agricultura, etc, etc. Muito disso foi de emoções desconfortáveis. Então, o desconforto nos move. Perfeito. Só que o ponto é que o desconforto favorável, vamos dizer que seja o desconforto
agregador, o desconforto performático. Nossa, nem existe isso, mas enfim, aquele desconforto que nos leva para frente é o desconforto vindo de coisas captadas pelos sentidos. Eu estou vendo assaltante, eu me sinto desconfortável. No caso, desconforto seria medo, angústia. Então eu reajo de uma forma a aliviar o desconforto. Eu fujo, eu me protejo, eu me finjo de morto, eu congelo para que o assaltante não me veja, eu me escondo. E isso funciona. Esse desconforto é necessário para que eu consiga me proteger. Então, o desconforto, quando acontece com aquilo que é captado pelos sentidos, segue o fluxo, está desconfortável mesmo. É um bom indicativo que você sinta esse desconforto para agir. O problema é tentar não sentir desconforto quando não vem de fora, vem de dentro. Desconforto gerado, por exemplo, por pensamentos do tipo, eu sou um fracasso. Tentar não sentir eu sou um fracasso vai fazer você estar com mais sensações de fracasso. É um desconforto, tentar aliviar esse desconforto vai gerar mais desconforto que entra naquela ideia do Ibope, da audiência que eu estava falando antes. Tentar não sentir o próprio desconforto que vem de sensações como lembranças, memórias ou traumas. Tentar lidar com esse desconforto da mesma estratégia que a gente usa quando é fora de nós é o que não funciona. E aí que entra uma outra proposta, uma outra ideia. Então, o que nós fazemos então quando eu sinto que eu sou um fracasso, quando eu sinto que ninguém me ama, quando eu vou ser abandonada, ou quando eu sinto simplesmente uma raiva que vem do nada? O que eu faço então? Aí entra a proposta que está muito vigente atualmente, ou pelo menos está crescendo atualmente, de reconhecer essa emoção e simplesmente permitir que o fluxo da emoção siga o seu curso. Não ficar preso a pensamentos ou sensações. Realmente notar, tipo, eu estou com raiva ou eu estou com medo porque eu notei que eu sou uma farsa. Mas ao invés de se comprometer a confirmar que você é uma farsa, se comprometer a fazer aquilo que te leva para a vida que você quer. Então é quase como do tipo, tá, farsa, fica aqui falando com a minha mão, que eu vou ali fazer o que eu quero fazer, entende? Sabe? Tá, é raiva, fica aqui falando com a minha mão que eu vou ali fazer o meu programa, fazer o meu trabalho, eu vou conversar com aquela mulher que eu gostaria de conversar, ou vou fazer aquela proposta de emprego, o que for. Quando a gente consegue fazer deixar que a emoção siga o seu fluxo, quando eu tô tentando lutar com o desconforto interno, a marcha acontece com o passar do tempo. É uma questão de Ibope, lembra? De audiência. O programa vai parar de ter tanta audiência na nossa vida e ele vai diminuir de valor. Ou seja, eu vou começar a sentir-me menos desconfortável com eu sou uma farsa, vou ficar menos desconfortável com o próprio medo, com raiva, nojo. E essa estratégia de reconhecimento, de deixar acontecer, tende a favorecer que a gente viva uma vida boa, feliz, realizada, enquanto as nossas emoções estão ali presentes. Não é? Perfeito. Enquanto você estava dizendo isso, eu estava pensando uma coisa aqui, Igor. Você falou assim, fala aqui com a minha mão, né, a emoção, enquanto eu vou ali falar com a pessoa que eu gosto, enquanto eu vou ali fazer o que eu gosto, aquilo que é importante para mim. E aí eu fiquei pensando como que também, às vezes a gente se perde por se orientar muito pelo que a gente sente, sem entender, digamos assim, por que está sentindo aquilo. Por exemplo, uma pessoa que tem uma ansiedade social, né? Uma pessoa tímida, talvez, que quando está em experiências assim, de relações sociais ou experiências em que ela tem que passar por alguma situação em que ela possa ser avaliada de alguma forma, e essa pessoa experimenta, por exemplo, emoções desconfortáveis. Essa pessoa pode ir desenvolvendo a ideia e acreditando muito que eu não gosto dessas situações. Eu não gosto de fulano, talvez, porque fulano me faz sentir tal coisa. Eu não gosto de falar sobre o meu trabalho. Eu não gosto de fazer isso ou aquilo. E aí eu acho que algo para a gente pensar um pouco seria: será que você realmente não gosta? Ou será que essa ideia de o que é que você gosta, ela está resumida, ela está muito associada
aquilo ter te despertado uma emoção difícil, e talvez por isso acontecer repetidamente, você acredita muito que não gosta de tal coisa, de tal pessoa, de tal circunstância, porque você sente uma emoção difícil quando você entra em contato com aquilo. Você acha que isso faz algum sentido? Acho que sim. Com certeza. Tuas pontuações são muito pertinentes mesmo, Rafa. Com certeza faz sentido. Ao mesmo tempo, eu costumo trabalhar muito mais indo no ensino, vamos dizer assim, no treino da pessoa simplificar a vida dela o máximo possível. Então, é muito importante que tu estás colocando. Ao mesmo tempo, acho que podemos também ir por um outro caminho, que seja de perguntar se essa emoção que eu estou sentindo agora não fosse um problema para mim, o que eu estaria fazendo? Perfeito. A resposta foi: eu estaria apresentando um trabalho, eu estaria viajando, eu estaria fazendo um podcast, eu estaria, enfim, treinando. Então, essa resposta que já está na gente, o que faria se não fosse um problema, é onde a gente tem que se engajar. E daí deixa que a emoção aconteça e foca nisso que é importante. Quanto mais a gente fizer isso é um treino, vamos lembrar. Se eu faço isso uma vez só na vida, não vai fazer nenhuma diferença na nossa vida. Agora, se eu tenho como costume fazer isso uma vez por dia, 2, 3, 4, 5 vezes por dia, fazer disso o hábito da filosofia da minha vida, a sensação de que a emoção não vai ser um problema na minha vida. E eu não preciso necessariamente entender o motivo, o porquê, ou a história, ou o que for. Porque eu já tô começando a viver a vida que eu quero viver. Perfeito. Isso tende a balancear um pouco a emoção que a gente sente. Ou seja, de fato, de a gente poder se guiar por essa pergunta. Se eu não tivesse, se não fosse um problema para mim lidar com essa angústia, o que eu faria? Se não fosse um problema para mim lidar com esse medo, o que eu faria? E que o que eu faria, do para onde eu iria, já é talvez um norteador importante que nos ajude, né? Perfeito. É super interessante isso, Igor. E acredito assim que outro ponto importante da gente poder pensar sobre essa evitação da emoção, sobre essa tentativa de não sentir emoções difíceis, e o que a gente pode, digamos assim, acabar não desenvolvendo de habilidade, é um outro ponto que eu acho que vale a pena a gente também expor e se debruçar um pouco sobre isso, né? Você falou mais cedo na sua fala, assim, de que a gente fica muito bom em reduzir, por exemplo, talvez, aquele sofrimento quando ele começa, de tanto que a gente vai, de fato, desenvolvendo diferentes estratégias para evitá-lo. Só que com isso a gente acaba reduzindo as nossas experiências de vida. E uma coisa que eu observo, assim, é que como que nisso da gente sempre tentar evitar sentir aquele desconforto, sentir aquela emoção difícil e, por consequência, reduzir as nossas experiências de vida, a gente perde de desenvolver habilidades. A gente perde de se desenvolver, pensando numa perspectiva de desenvolvimento pessoal, assim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quando, por exemplo, por lidar, né, assim, não quero falar lidar mal, assim, parece um julgamento, né? Mas dificuldade de lidar com emoções difíceis eu tô sempre evitando, e com isso eu me exponho menos, assim, eu tenho menos experiências de vida. Mas o importante é não sofrer. E o quanto de oportunidades que eu perco de desenvolver habilidades, de me desenvolver de fato como pessoa, como profissional, como mãe, pai, como filho, como esposa, marido. O que você pensa? A lógica que eu penso assim é... Lá no sul nós somos meio bagual. Bem no singular. Que no sul... O que é isso? No sul a gente fala plural e singular ao mesmo tempo, entendeu? Nós somos bagual. Seria baguais, né? Mas é bagual. Bagual é grosso, sem noção, é meio
direto ao ponto. Isso é uma pessoa bagual. Então, eu vou ser bagual aqui, que nem lá no sul. Não faz o mínimo sentido a pessoa perder tempo. É uma perda de tempo. Tentar não sentir a emoção é uma perda de tempo. Ah, mas eu tenho medo de falar com a pessoa. Vai te catar e vai lá falar com a pessoa. Adorei. Não faz sentido. Porque é só uma vida. A gente perde a noção de saber que não vai ter mais nenhuma manhã como essa que nós estamos fazendo aqui. Eu fiz uma escolha valiosa de estar aqui contigo, fazendo esse podcast. E eu poderia estar fazendo outras coisas. Poderia ter escolhido não viajar, estar aqui com você, estar lá em Porto Alegre com a minha família. É feriado hoje, nós estamos levando um feriado. Sim. Entende? As pessoas que estão trabalhando aqui escolheram também estar aqui. E quando a gente faz escolhas que a gente nota, tipo, isso me aproxima da pessoa que eu quero ser, do profissional que eu quero ser, da vida que eu quero viver, nós estamos aproveitando o tempo. Agora, quando eu chego e falo, mas eu estou com medo, estou com nojo, mas o que a pessoa vai pensar, o que não foi, vai te catar. Isso é perda de tempo. Adorei. Sabe? Para de perder tempo, é uma vida só. Mas eu acredito no espiritismo, que daí tem outras vidas, ou o que for. Daí mesmo que exista isso, vamos supor que realmente exista vidas que vão vir adiante depois. Não deixa de ser um desperdício com essa que você tá aqui. É um desperdício. É como abrir uma torneira e deixar a água caindo e falar, nunca vai acabar a água na Terra, tem muitos litros de água, vou deixar a torneira aberta caindo. É um desperdício, a gente sabe que é um desperdício. Daí tu tá com medo de falar com a pessoa que você quer falar com a pessoa. Ela é importante pra você queria se relacionar com ela. E você não vai falar com ela porque, mas tô com medo. Vai se catar. Se é importante pra ti, vai falar com ela, pô. Sabe? Eu quero apresentar um trabalho, mas eu tenho medo porque eu acho que eu sou incompetente nesse negócio. Faça o seu melhor, se comprometa com o melhor e vai lá. Mas daí se rirem da minha cara. Riram. Fim. Mas você fez o seu papel, que é aproveitar o seu tempo. Então, acho que um pouco que me dá é que as pessoas não têm noção da perda de tempo de vida que fazem ao se esquivar, ao tentar evitar uma emoção que é inevitável. Perfeito. Inevitável. Foi meio bagual, assim, né? Foi meio... Não, eu adorei, eu acho ótimo. Eu sou super adepta, assim, dessas terapias de choque. Eu uso, inclusive, Igor, uma expressão que eu achei fantástica, que eu estou copiando agora, que eu adotei, que é sobre... Você diz assim, eu sou um péssimo terapeuta para copos de morrer. Né? Como é que é essa história? Boa. Eu imagino que seja uma coisa cultural. Não sei se é do Brasil apenas ou de outros países, mas sempre tem aquelas taças, ou as famílias sempre tem aquelas taças, ou aqueles copos, aquelas cristaleiras que, nossa senhora, se quebrar, né? Não sei se a nossa geração agora vai ter isso. Eu não tenho isso lá em casa. Mas antigamente, pelo menos se tinha, né? Os avós, as nossas mães, não pode usar. Imagina, tu usava no Natal, na Páscoa, no Ano Novo. Tu fica com medo de pegar aquela taça, assim, tipo... Cara, e se quebrar... Meu Deus, é um copo de morrer, é uma taça de morrer. Cara, é só uma taça, né? Não, mas foi muito cara, foi um horror. Mesmo que seja cara, é só uma taça. No cotidiano, a gente tem que usar o copo do requeijão, né? Todo santo dia. Porque, nossa, usar aquele copo de morrer, daí tu nunca usa. E às vezes chega o Natal e a gente fala, esse Natal não tá sendo tão importante, não vamos usar também, não. Não vou arrumar a mesa, não vou botar os copos de morrer, as taças de morrer, né? E, na verdade, isso limita a nossa vida. A gente perde a experiência de tomar uma bebida naquele copo, naquela taça. Perde a experiência do risco de quebrar. Nossa, se quebrar, quebrou. É horrível, mas quebrou. Fim. Mas quando a gente evita o mais possível ter contato com essas taças, copo de morrer, nós estamos, essa metáfora, evitando viver. Daí você vai dizer, se quebrar. Daí, bom, se quebrar é que eu falo, né? A minha especialidade é juntar caquinhos de copos de morrer ou de taças de morrer. Perfeito. E fazer disso uma nova taça, uma nova bebida. E dá. E é possível. Existem técnicas para reutilizar o vidro ou o cristal e fazer um novo. Podemos fazer isso. Sim. Eu queria aproveitar, Igor, para te fazer uma outra pergunta que eu acho que eu vou até me permitir, assim, pela oportunidade de fugir de algo
especificamente direcionado para o público leigo, para pacientes ou pretendentes. Mas pensando um pouquinho como profissional, assim, né? Fazer uma supervisão. Porque eu digo que talvez isso seja algo mais pertinente para profissionais, mas tenho certeza que pessoas que não são psicoterapeutas também se beneficiariam disso. Uma coisa, Igor, que eu percebo que às vezes acontece na prática clínica, quando a gente está encorajando, por exemplo, estimulando um paciente a entrar em contato com o momento presente, a tolerar o risco, tolerar a incerteza, para, por exemplo, não ir por uma via de evitação do sofrimento a qualquer custo, de evitação da experiência desafiadora. Num primeiro momento, às vezes, o paciente ele nem tinha talvez refletido muito sobre aquilo. Está tão acostumado com isso fazer parte do funcionamento, está tão acostumado a não entrar em contato, que às vezes ele não tinha refletido muito de que ele evita pra caramba, né? Experiências que possam gerar sofrimento. E é muito frequente que, às vezes, nesse momento, quando o paciente começa a se dar conta disso, ele começa a entrar em um movimento de julgamento, de, nossa, eu sou uma pessoa covarde, caramba, assim, eu queria ser uma pessoa mais corajosa, olha só o tanto de situações que eu evito, olha como que eu realmente não consigo enfrentar esse desafio, eu tô me esquivando, eu tô tentando evitar a qualquer custo. Caramba, que pessoa que eu sou. E começa a entrar nesse movimento, né, de fazer um julgamento sobre esse funcionamento. Isso acontece com você na sua prática clínica? Você já viu algo nesse sentido? Sim, como é que geralmente você lida com isso? Ou que orientação talvez você poderia dar de fato para que a gente possa lidar com esse julgamento que vem depois que a ficha cai? Belíssima pergunta, gostei. De novo, é bem lá do sul, né? Meio bagual, meio... Tem um personagem de um autor, que é o Luiz Fernando Veríssimo. Ele escreveu um livro chamado Analista de Bagé. Que é para ser um psicanalista, Bagé é uma cidade do interior do estado, que se Porto Alegre tem pessoas grossas, Bagé tem mais pessoas grossas ainda. A expressão da grosseria gaúcha está lá em Bagé. Então, o analista de Bagé é uma personagem muito icônica, que é realmente um analista que daí os clientes vão lá e falam assim, eu estou me achando, nossa, tá me faltando coragem. Daí a expressão do analista de Bagé sempre é uma coisa meio assim, tipo, tá te faltando, na verdade é vergonha na cara, sabe? Chega assim, tipo, dá aquelas verdades que sim, é cômico, é um personagem cômico, é terapia de choque, terapia do joelhaço. Então, sim, isso acontece na minha clínica. E, usualmente, o que eu faço é realmente uma comunicação meio irreverente. Algo do tipo... se a pessoa vem nessa onda, tipo... Nossa, como eu sou covarde, como eu não consigo, veja só isso. Eu não deixo ela passar da terceira frase. Eu falo, parou. Não faz sentido. Não, parou. Acabamos de falar semana passada, ou hoje na consulta, ou numa outra ocasião, sobre o ibope que se dá a determinadas emoções e pensamentos, e é por isso que ele se mantém. Não vamos dar ibope para isso, né? Não vamos dar ibope para isso. Então, vamos se desprender disso. Não faz sentido você notar que é um covarde por não ter evitado tanto tempo suas emoções. O mais importante é saber o que você vai fazer agora. Você está disposta ou disposto a se comprometer a fazer o que é importante para você? Estou. Ótimo, então vamos focar nisso. Então eu não sigo o fluxo, eu realmente interrompo o fluxo. De novo, é como aquela torneira está vazando água, eu vou lá e fecho o registro. Mas tem um cano furado. O que tu faz com o cano furado? Fecha o registro. A primeira coisa que tu faz é fechar o registro. Depois a gente chama o encanador para trocar o cano, para consertar o cano. Mas o registro tem que estar fechado, senão vai começar a sair muita água. Nosso pensamento é igual. Se eu buscar provavelmente questionar esse pensamento, mostrar para a pessoa com evidências do quanto ela não é uma pessoa covarde ou o que for, nós estamos falando 5, 10, 15, 20, 30 minutos de uma consulta sobre um pensamento. E o que nós estamos fazendo? Dando atenção para esse pensamento. Nós estamos dando ibope para ele, ao invés de não dar ibope. Então a ideia é, esse pensamento não. Vamos pro próximo? Próximo da fila? Sim.
É mais ou menos essa ideia. Beleza, agora vamos falar fala com a minha do mão. que interessa aqui. É tipo, fala com a minha mão. Isso, fala com a minha mão, tu é covarde, tá bom, tudo bem, agora vamos focar na vida que tu quer viver. Perfeito, adorei. Ai, que bonito. Igor, você falou também agora há pouco sobre a diferença, né, de um sofrimento mais patológico, um sofrimento de fato mais intenso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, ajudando talvez as pessoas a minimamente conseguirem talvez entender qual seria essa diferença, delas saberem, será que o que o Igor está chamando de sofrimento intenso é o que eu sinto ou não, né? Como é que a gente poderia talvez orientar ou esclarecer isso para as pessoas compreenderem se o que elas estão experienciando é algo, digamos assim, inerente aos processos da vida, ou se talvez tem ali talvez um diagnóstico, talvez um transtorno depressivo, ou um transtorno ansioso, ou alguma outra coisa assim. Não que a gente precise falar de diagnóstico, né? Mas assim, para a gente compreender o que seria esse sofrimento mais intenso. Boa, aí bem no final da pergunta, tô bebendo, né? Mas para molhar a palavra. Acho que um ponto de partida sobre sofrimento intenso ou sobre diagnósticos é entendermos que quando nós falamos de diagnóstico, depressão, ansiedade social, ou medo de alguma outra situação, ou sei lá, autismo, TDAH, ou qualquer outro transtorno que seja, nós estamos falando de, na verdade, um conjunto de comportamentos, aquilo que a pessoa faz, um conjunto de sentimentos que a pessoa sente e um conjunto de pensamentos que a pessoa pensa, que em conjunto formam uma receita, como se fosse uma receita de bolo, né? E que essa receita prejudica o dia a dia da pessoa de uma forma séria. Não é? Prejudica um pouco. Quase que incapacita a pessoa a usar todas as suas potencialidades. Então, quando nós falamos de ansiedade, todos nós temos um grande quadro de ansiedade, é provável. Ontem mesmo eu estava participando de um congresso que indicava que uma ansiedade não patológica, como se diz, uma ansiedade que não chegou a desenvolver um transtorno como fobia específica, fobia social, né? Uma ansiedade que causa algum prejuízo funcional na pessoa, no dia a dia da pessoa, cerca de 35% a 40% da população tem, dado do congresso de ontem. Isso é muito grande. Se tu calcular, nós somos 6 bilhões de pessoas, então calcula ali que entre 2,5 e 3 bilhões de pessoas no mundo têm ansiedade. Então a probabilidade de, nesta sala que está aqui, alguém ter ansiedade é muito grande. Só pegando o exemplo de ansiedade. Então, quando nós falamos de um transtorno, nós referimos a um conjunto de comportamentos, pensamentos e emoções que, quando se formam, causam um prejuízo sério no dia a dia da pessoa, na funcionalidade da pessoa. Mas não deixa de ser de um comportamento, sentimento e pensamentos que causam essa disfuncionalidade. E alguns desses transtornos, ou esses conjuntos de comportamentos, pensamentos, sentimentos, nós damos o nome de sofrimento intenso, porque a palavra intenso, nós estamos falando assim, vamos dizer, de 0 a 10. 7 já seria um sofrimento prejudicial, né? Nós estamos ali, pegar bem como, não sei como é aqui na Bahia, eu sei que pessoas que não são da Bahia vão nos ouvir, mas aqui a gravação é na Bahia, não sei se usualmente as escolas aqui são de nota de 0 a 10 ou são conceitos, vocês sabem como é que é normalmente? 0 a 10? Ah, ótimo, então dá para clarificar assim. Né? Então a gente sabe que a gente passa ali na média com 7. Né? E na recuperação ali com 6, 5. Né? Então, pegando essa mesma ideia, sofrimento que causa prejuízo à pessoa ali no 6, 7, 8. 9 e 10 é o sofrimento intenso. Então, se tu tá lá com depressão, você pode estar com uma depressão 7, 8, tipo, está me prejudicando, não consigo ir trabalhar, não consigo namorar, não tenho motivação para fazer as coisas. 9 e 10 eu não tenho esperança com a minha vida. Ela não vai melhorar. Não tem outra solução que não seja, eventualmente, acabar com a minha vida. Então, 9 e 10 estamos falando de realmente uma intensidade muito grande. Então, o sofrimento intenso pode estar associado
Pessoas com depressão têm sofrimento intenso, com ansiedade têm sofrimento intenso, pessoas com transtorno, por exemplo, borderline, têm um sofrimento intenso. Que quando a emoção vem de uma forma tão grande, tão forte, quase como se fosse um tsunami. A melhor representação de sofrimento intenso é um tsunami. Tá ali a onda, tranquilo, de repente, quando vem uma onda enorme, parece destruir tudo. Isso é sofrimento intenso. Que difere de outros sofrimentos que são tão sofridos da mesma forma, mas que a gente sente que está vindo sofrimento, está vindo. A gente consegue meio que poderia, entre aspas, nos prepararmos melhor para isso. Fez sentido a pergunta? Fez total a resposta quer dizer. sentido. Fez total sentido. E aí eu queria aproveitar o gancho para colocar mais lenha na fogueira. Então, eu sou uma pessoa que eu, né, não entendo de psicologia, eu sou uma pessoa leiga, e aí eu tô aqui pensando, eu tô sofrendo, tá doendo, mas um terapeuta pode me ajudar? O que esse cara iria fazer, talvez, para poder me ajudar? Será que esse é o momento de eu procurar ajuda? Quando é que é o momento? É tão subjetivo, tão intangível esse negócio? Perfeito. Que momento que eu procuro ajuda? Como que uma terapia ajuda, de fato, se ajuda uma pessoa que está em sofrimento intenso? Olha aí, ó, aquela pergunta boa de se fazer. Primeiro ponto, eu sou contrário à ideia de que todo mundo precisa de terapia. Que bom, estamos concordando. Não é todo mundo que precisa de terapia. Existe uma frase, todo mundo precisa de terapia. Não. Primeiro porque não tem evidências de que terapia funciona para todo mundo. Sim. Evidências de pesquisa mesmo. É que nem vacina. A vacina tem que ver se funciona para aquele transtorno, aquela patologia que a vacina está ali a serviço de combater. Então, não tem evidência de que terapia sirva para todo mundo. É um mito. Então, para quem terapia serve? O parâmetro principal de saber se eu preciso ou não de um psicoterapeuta, de uma terapia, é saber se a pessoa está com problemas, mas nota que consegue resolvê-los, ela não precisa de terapia. Ela pode estar com emoções intensas, com pensamentos intensos, ou com comportamento, às vezes, que não são bons, mas ela consegue ter a consciência, tipo, eu falhei, vou reparar. Falhei, pedi desculpa, vou mudar. Ela não precisa de terapia. Pessoas que estão sofrendo, mas mesmo assim conseguem, no sofrimento, continuar se relacionando com pessoas, continuando o trabalho, produzindo, indo pra frente, não precisa de terapia. Mas eu quero me conhecer melhor. A pessoa já se conhece, ela não sabe que se conhece, mas já se conhece. Ela consegue, mesmo com o sofrimento, avançar para a vida que quer viver. Então ela já se conhece. Será que não tem coisa mais secreta que isso? Não tem. Tu tá indo pra tua vida, só seguir, não precisa de terapia. Terapia é caro. Não faz sentido. Pega esse dinheiro e investe em títulos do Tesouro Nacional. Entende? Vai valer a pena. Agora, quando ir pra terapia, então? Quando eu não estou conseguindo resolver os meus problemas. Eu tentei e eu não consigo. Eu não consigo resolver meus relacionamentos, eu mantenho e acabo relacionamentos com facilidade, eu não estou conseguindo me manter focado no trabalho, eu não estou conseguindo ser a pessoa que eu quero ser. Eu nitidamente tentei e não estou conseguindo. Ou eu estou no ambiente com relações com pessoas que estão me sugando e eu não consigo me desprender delas. Porque, sabe, é uma parceira, um parceiro de longa data, a minha mãe, meu pai, a minha família, eu não consigo me desprender deles, mas eu sinto que eu preciso, mas não estou conseguindo. Ou seja, a lógica principal para a gente saber se precisamos ou não de terapia, é se você está conseguindo ou não resolver os seus problemas. Se está, não precisa de terapia. Se não está, muito provavelmente um psicoterapeuta vai lhe ajudar. Tendo ou não transtornos, tendo ou não diagnóstico. Perfeito. Igor, algumas coisas que eu já ouvi ao longo da vida de algumas pessoas que tinham uma certa resistência a procurar um psicólogo, diziam assim: se eu não tô sabendo o que é melhor para minha vida, se eu não tô sabendo o que é melhor para mim, como é que uma outra pessoa que nem me conhece vai conseguir me ajudar? O que você diria, né, para esse raciocínio? Assim, o que você pensa sobre esse raciocínio? Impressionante. Faz todo sentido que a pessoa pense isso. Porque tem-se a ideia de que quem sabe mais da minha vida sou eu. Eu sei da minha vida. Ninguém sabe mais do que isso. E isso é uma verdade. Ninguém sabe mais da tua vida do que tu mesmo. Só que se você não tá na vida que tu quer, tem alguma coisa errada? Então, o psicólogo não vai, ou a psicoterapia, de uma forma geral, não vai
necessariamente dizer o que você precisa fazer, porque você já sabe o que precisa fazer. Ele vai te ajudar a fazer. Por exemplo, eu sei que eu não devia comer fora da dieta, mas eu não consigo. Já sabe que não deveria comer fora da dieta. O que o psicólogo vai fazer? Não, você precisa comer precisa comer a dieta. Não, ele vai fazer você comer a dieta. É o papel do terapeuta. Eu sei que eu deveria não explodir tanto de raiva. Você sabe que não, mas você não está conseguindo. Então, existem técnicas psicoterapêuticas para ajudar a conseguir. Então, não é uma coisa assim... Ninguém sabe mais da sua vida. Isso é verdade. Ninguém sabe mais. Só que você não sabe como fazer isso, que é importante para você. E aí que entra a terapia. Com as ferramentas, com as técnicas, com as intervenções, para que você consiga chegar onde você quer. Perfeito, Igor, adorei, assim. Inclusive, mais uma fala sua que eu vou adotar, tá? Mas eu lembro de te dar os créditos. Boa. É isso, né? Assim, a questão não é de te dizer o que fazer, mas de te ajudar a fazer. Perfeito. Enquanto você estava falando isso, minha cabeça foi para uma fala que me marcou muito. Quem me conhece sabe, acho que eu já devo ter falado também isso em outros episódios, que eu não gosto muito de televisão, né? Não por ter qualquer opinião sobre, só por não me capturar mesmo, assim, geralmente eu não ligo muito, não é algo que eu vá querer assistir, assim. E eu também não gosto muito de assistir filmes, séries, essas coisas, o que acaba sendo um prejuízo, porque eu deixo de acompanhar muita coisa, né? Deixo de ter boas experiências, assim, conhecimento também. Mas, há um tempo atrás, alguns pacientes falando repetidamente sobre uma série da Netflix de uma advogada que tem autismo, né? E aí, como eu trabalho bastante com neurodivergência, né? Neuroatipicidade, que são pessoas que têm algum transtorno de neurodesenvolvimento, como, por exemplo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e transtorno do espectro autista de nível 1 apenas, que é o que eu já atendi. E aí eu tava comecei a assistir essa série, eu não consegui depois dar continuidade, mas teve uma parte que me marcou muito, assim, eu até anotei isso no meu bloco de notas, e com frequência eu rememoro isso, assim, isso me ajuda a compreender alguma encruzilhada, assim, sabe? E você dizendo isso, eu me lembrei exatamente disso. Nessa série, essa advogada autista, ela iria ter que, nesse episódio, né, ela iria ter que atender um cliente que também era autista, e aí ela estava perguntando para o pai dela, que foi quem criou ela, o que ele tinha de sugestão, de técnica, para que ela conseguisse ajudar aquele cliente, para que ela conseguisse se aproximar dele, porque o autismo dele era ainda mais Nível maior. mais grave que o dela. E aí, o pai dela, eu não me lembro exatamente o que ele falou no começo, mas alguma coisa assim no sentido de que você precisa conversar com essa pessoa, você precisa se aproximar dessa pessoa, já estabelecer uma conversa. E aí ela dá uma resposta mais ou menos assim: tá, mas isso parece ser muito óbvio, né? Assim, só uma conversa, me diga mais alguma coisa. Uma coisa assim. E aí ele responde o seguinte pra ela: o método sempre é óbvio, o difícil é fazer. E isso foi algo que na hora eu parei, dei pause, anotei assim, e fiquei muito com isso. E aí ela faz um raciocínio e sai correndo em seguida. E aí ele se vê ali, tipo, não conseguindo concluir a conversa com ela, como foi ao longo da vida, né? E ele fala, mas às vezes uma conversa leva tempo. Então isso que você trouxe me lembrou disso, assim. Justamente que o método sempre é óbvio, né? Estou dormindo mal, o que eu preciso fazer? Estou comendo mal, o que eu preciso fazer? A gente sabe, em geral a gente sabe. O difícil é a gente conseguir fazer de fato, né? Então o método, o modus operandi, assim, a gente sabe. Mas e aí, né? Como é que eu faço, assim? E aí que entra a terapia. Na verdade é pra isso. Claro, tem pessoas que nem sabem que vida querem viver. Nós estamos falando de um
grupo de pessoas que estão totalmente perdidas, do tipo, eu quero sair daqui, pra onde tu vai? Não sei. Nós temos que ter um norte, tem que ter um rumo pra onde é que nós vamos na nossa vida, não é verdade? E a pessoa não sabe. Daí, neste caso, daí sim o psicoterapeuta, no primeiro momento, vai definir para a pessoa o que é importante para ela, para levar até lá. Então, mas nem todo, não é somente as pessoas que precisam de terapia, né? Outras pessoas que sabem para onde querem ir, mas não estão conseguindo, também pode ser útil. Pelo método. Realmente pelo método. Uma adaptação da frase que você viu nessa série, teve um autor, eu sou péssimo com o nome de autores, é um horror, mas eu realmente não me lembro de onde é que eu li isso. Eu ouvi isso de um dos meus supervisores, depois eu ouvi isso de uma referência em um congresso, mas eu não me lembro qual foi o autor que disse. Então, alguém disse, não fui eu. Que é. Ele disse assim que viver é simples. Super simples viver. Difícil é ser simples. Perfeito. É mais ou menos essa lógica. Porque, e daí, quando eu vejo o método basal de ajudar pessoas a terem uma vida que se justifica viver, uma vida boa, uma vida com felicidade, com realização, é muito simples. É muito simples. O que tu precisa é só duas coisas. Nada mais do que isso. Você precisa estar no momento presente, ponto 1, e notar que o que você está fazendo te aproxima daquilo que você quer ou não. É só isso. Você está aqui? Eu estou aqui, tá? O que eu estou fazendo aqui me aproxima do Igor que eu quero ser. Eu gosto de ensinar, eu gosto de ajudar, eu gosto de me relacionar, eu entendo que isso que eu estou fazendo aqui me aproxima disso. Agora, se eu estivesse aqui e notasse que isso não me aproxima, eu tenho que parar de fazer. Fim. Também não vou parar assim no meio da conversa, tipo assim, tá, acabou, esse podcast não tá me acrescentando nada, vou embora. Não. Mas não necessariamente eu vou aceitar outros podcasts. Porque não, isso não me acrescenta. Vou acabar aqui do ponto de vista social, fechou todas, obrigado. Agora, quando eu receber outros convites, eu não vou, porque não me acrescenta. Fim. É tão simples. Eu vou... não vou apresentar esse trabalho no projeto que eu quero. Não vou falar com o meu chefe, não vou apresentar para o meu chefe um projeto. Nota no momento presente. Onde é que tu tá? Eu estou prestes a apresentar o projeto do meu chefe. E a próxima pergunta é o quê? Apresentar te aproxima da vida que tu quer? Sim ou não? Se a resposta é sim, lembra que eu falei antes? Para de perder tempo. Vai lá e apresenta. Se a resposta é não, então não apresenta mesmo. Ele não vai acrescentar. Não tem porquê. Será que eu devo apresentar para ter uma promoção? Mas você nem quer ficar nesse emprego. Por que tu vai apresentar? Dedica tempo para o emprego que tu quer e não para apresentar um projeto para uma coisa que tu não quer na tua vida. Então a vida é simples. Agora, é muito difícil conseguir fazer isso. E aí é que a terapia, a psicoterapia entra para tornar essa simplicidade aplicável, realizável, que possa ser feito. Ou seja, tornar o difícil realmente simples. Perfeito. Enquanto você estava falando, mais uma vez, minha cabeça que divaga bastante, foi para uma outra referência, assim, que eu não queria também deixar de citar, porque é bem especial para mim. E eu aprendo tanto com essa frase, né? Que eu acho que vale a pena compartilhar com outras pessoas. Tem tudo a ver com o que você disse também. No livro do Amir Klink, aquele 100 Dias Entre Céu e Mar, tem um momento que ele diz: não é o vento que decide o destino de quem navega, mas o posicionamento das velas. Boa. Você estava dizendo, né, sobre... Você sabe para onde você quer ir? Né? Tipo, você sabe a vida que você quer viver? Então, não é o vento que vai, de fato, decidir isso, mas como é que essa vela está posicionada. Então, como é que você está posicionado em relação à vida que você quer viver? Assim, você está posicionado de algum modo, né? Você sabe qual é esse modo que você está posicionado, se isso te aproxima, se isso te afasta daquilo que você quer. Fantástico. Perfeito, assim, né? Enfim, isso é algo que me ajuda a pensar sobre diversas coisas na vida, assim. Adoro essa fala. Eu aprendi muito com esse livro, inclusive recomendo 100 Dias Entre Céu e Mar, do Amir Klink. Foi um divisor de águas, assim, para mim. Me ajudou a entender muita coisa sobre emoções, inclusive para pensar sobre a ACT também. Boa referência. Bem bacana. Pois é, assim, adorei nosso papo, né? Adorei também. Gostaria de ficar aqui horas e horas ainda conversando com você.
Adorei os exemplos que você deu, suas orientações, assim. Foi de fato muito valioso para mim. O pessoal aqui, né, também estava falando que está tomando uma surra, no bom sentido. E é ótimo quando a gente tem esse feedback, eu não tenho dúvida que é um papo realmente muito agregador. Então, quero muito, muito te agradecer por ter aceitado esse convite, por ter contribuído tanto. Tenho certeza que seu conhecimento, sua didática, sua presença aqui e o que a gente pode transmitir para as pessoas pode abrir muitos caminhos, né? Assim, isso é algo que pode ajudar bastante gente. E para mim também, como eu falei, é um presente com certeza ter você aqui. E aí, estamos caminhando para o final, já estamos em 1h30 de bate-papo. Quer falar mais alguma coisa, perguntar algo, fazer alguma consideração? Eu queria somente agradecer a oportunidade de estar aqui, de fazer esse podcast, conversar contigo também. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria realmente estar aqui e poder, de alguma forma, acrescentar com as pessoas que ouvem o podcast, que se aproximam do Acolhe, que possam se beneficiar disso. Muito obrigado pelo convite. Espero poder voltar no futuro. Eu também espero muito. Bastante mesmo. Super obrigada. Merece. Até a próxima. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Foi um prazer gravar mais um episódio, compartilhar um pouco da nossa prática, do nosso trabalho, disso que faz parte da nossa ciência com vocês. E qualquer coisa, comenta, pergunte, mande suas perguntas pra gente, mande suas sugestões, que a gente vai acolher, tá bom? Obrigada.